A paz do Senhor, meu amado e minha querida irmã. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro do seu Comunhão Diária com Deus e trago a você o nosso terceiro vídeo falando sobre graça, fé e arrependimento. E hoje falaremos sobre o arrependimento. Porém, antes, eu quero lhe convidar a se inscrever no meu canal e acionar o sininho para que você seja notificado sempre quando postarmos um novo vídeo. O nosso texto bíblico que tomaremos como base para esta palavra, para esse nosso terceiro vídeo falando sobre arrependimento, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 38, que vai dizer assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebais o dom do Espírito Santo. O irmão Pedro, o apóstolo Pedro, depois do momento que ele havia passado de ter negado o Senhor, mas também de ter se arrependido com lágrimas diante de Cristo após a sua ressurreição, ele agora vai receber essa incumbência, por que não dizer, essa tarefa vai ser confirmada na vida dele, quando o Senhor disse, ainda em Mateus, que sobre a sentença que ele havia falado sobre esta pedra, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. E ali o Senhor fala para Pedro que o que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu. E agora nós vamos ver no livro de Atos, após a descida do nosso querido Espírito Santo, esse manifestar de Deus, essa bênção do Senhor, nosso Deus, acontecendo na vida de Pedro. E o Senhor manda então que eles fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Atos capítulo 2 vai registrar isso no seu início, a descida do Espírito Santo. E porém Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele não vai se acovardar, não vai ficar trancado dentro de casa, dentro do cenáculo, não. Ele vai abrir a porta do cenáculo juntamente com os demais e vai tomar a palavra, vai fazer uma bela exposição falando acerca do Senhor Jesus, acerca do que acontecera com ele. E agora, aqueles homens que ouviram a mensagem de Pedro, no versículo 37 vai dizer assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, varões, irmãos? Pedro então vai responder para eles a necessidade deles se arrependerem e que fossem cada um batizado em nome de Jesus Cristo. Arrepender-se nos dá uma ideia de um pensamento diferente. O que é arrepender-se? É alguém que está vivendo algo em sua vida, está vivendo algo, principalmente em se tratando de fé, algo que contraria a vontade de Deus, algo que é contra o Senhor nosso Deus, mas de repente ele se arrepende desse seu pensamento, desse seu modo de agir, e ele começa a partir de então deixar que a obra do Espírito Santo atue na sua vida. E com isso, ele arrependendo-se dos seus pecados, dos seus atos, dos seus feitos, ele vai procurar viver agradando ao Senhor nosso Deus. Por isso que fé, graça e arrependimento, essas três palavras, essas três atitudes ou essas três ações fazem parte da nossa vida. Não tem salvação sem fé, sem graça e sem arrependimento. Então, uma vez que nós nos arrependemos, então nós vamos pensar diferente. Nós vamos pensar de modo a agradar o nosso Senhor, a agradar o nosso Cristo. Ainda uma definição desta palavra arrependimento é metamônio no seu original, que é a ideia de que mudança de lugar ou de condição. Jesus nos pega, tira-nos do lamaçal do pecado,
tira-nos de um lugar terrível, como diz o salmista, de um charco de lodo, e firma os nossos pés na rocha e coloca ainda um novo cântico em nossos lábios. Olha só, amados irmãos, é uma mudança de lugar, é uma mudança de atitude, é uma mudança de condição. Antes pecador, antes sem nenhuma esperança, antes sem fé, antes sem ter uma perspectiva de vida eterna, mas agora ele tem essa mudança, tem esse lugar com o Senhor Jesus e, além disso, também a sua condição de alguém que é inimigo de Deus, é inimigo da cruz de Cristo, agora vai ser salvo por esta mensagem. A sua condição vai ser diferenciada. Paulo, ele vai nos dizer que o Evangelho, por meio do Evangelho, é possível que nós nos assentemos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observação, este arrependimento vai trabalhar o quê? Antes, o lugar onde a pessoa habitava era os infernos que a vida produz, os infernos que a vida traz com suas mazelas, com seus sofrimentos, porque não dizer, enquanto eu estou gravando aqui agora, esse nosso terceiro vídeo, falando sobre arrependimento, quantos jovens não estão aí se perdendo, não estão dando fim à sua própria vida, não estão trazendo a morte para si, quantos maridos não estão aí a machucar, até mesmo a tirar a vida do seu cônjuge. Enfim, queridos, o pecado faz isso. O pecado leva o homem para o fundo do poço, leva o jovem. O pecado não respeita a faixa etária, como o diabo também não respeita faixa etária de ninguém. Ele veio, por isso que a missão dele é roubar, matar e destruir. A ideia dele é o quê? É fazer com que o homem fique cada dia mais longe de Deus, mais afastado de Deus, mas por meio da fé, por meio da graça e principalmente por meio do arrependimento, nós mudamos de lugar. Nós saímos de um lugar de miseráveis, de um lugar de pessoas que não tinham nenhuma esperança, pessoas que não tinham, na verdade, o que presenciar, o que viver, e agora tem um lugar especial em Cristo Jesus. Observação, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mudança de lugar é sair do trilho que o mundo está oferecendo, sair dos caminhos que não levam a lugares algum, mas vir para o caminho que é Cristo, vir para o caminho verdadeiro, porque o caminho que é Cristo, nós sabemos onde ele começou, onde ele começa e onde ele termina. Na verdade, o caminho que é Cristo começa no céu e depois de fazer todo o seu ciclo, fazer toda a sua viagem aqui na terra, esse caminho ele vai se encontrar de onde ele veio, que é o céu, que é a morada, que é estar ao lado do Pai. Arrependimento fundamental para aquele que quer viver uma experiência nova com Deus. Então, mudança de lugar, mudança de condição de pecador para um homem agora cheio da presença de Deus. Arrependimento é o quê? Afastamento do pecado. Arrependimento é eu e você nos afastarmos do pecado. O pecado é a barreira que nos separa de Deus. Isaías, no seu capítulo 59, no seu verso 1, vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Porém, os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele é capaz de separar o homem de Deus. O pecado é capaz de criar inimizades entre o homem e Deus e também entre pessoas. Pessoas que eram para se amar, pessoas que eram para viver felizes, por causa do pecado, se odeiam, maltratam umas às outras e outras até mesmo dizendo que amando por causa de um ciúme leva o outro à morte. Mas esse arrependimento é o quê? É o afastamento deste pecado. E quando o homem se afasta do pecado, que é o único capaz de separá-lo de Deus, ele agora então começa a caminhar mais próximo do Senhor. E eu te pergunto, você que está comigo agora, já abraçou a fé?
Já recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal? Observação, não lhe perguntei se você já aceitou uma igreja. Não. A igreja é o lugar onde congregamos. Eu perguntei se você já recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. É diferente do que perguntar, vem para a minha igreja, vem para a minha denominação, ou faça isso. Não. Eu estou perguntando se você já se decidiu pelo Senhor Jesus. Se você já fez essa tua escolha, essa tua decisão, você já está se afastando do pecado e mais próximo do Senhor. Quanto mais próximo do Senhor nós estamos, mais cheios de sua graça nós ficamos. Por isso que esse metanoia, ele vai fazer o quê? Vai nos levar a afastarmos do pecado a cada dia. E quanto mais longe do pecado, mais perto de Deus. Querido, graça, fé e arrependimento é fundamental para aquele que quer viver uma experiência viva com o Senhor nosso Deus. A fé você já tem no teu coração, a graça te conduz a Cristo, mas para isso, se não se arrepender, vai ser tudo nulo, não vai ter validade. Observação, arrependimento não é remorso. Remorso é uma coisa, remorso a gente sente aquilo ali na hora, mas depois volta a praticar a mesma coisa. Agora arrependimento não, é dizer pecado, você não vai me dominar mais. Eu agora tenho um compromisso com o meu Senhor. E eu agora vou servir o meu Senhor. Meu querido e minha querida, espero que esse terceiro vídeo da nossa trilogia Fé, Graça e Arrependimento possa ter falado ao seu coração de forma maravilhosa. E o desejo do meu coração é que você e eu, que nós possamos, através da graça, da fé e do arrependimento, nós possamos nos encontrar com o Senhor Jesus. E ao encontrarmos com o Senhor Jesus, nos mantermos fiéis a Ele. Porque, como diz o irmão João, porque sem Ele nada nós podemos fazer. E é verdade. Sem Jesus nós não podemos, nós não conquistamos, nós não andamos e nós não conseguimos nada. Por isso que eu desejo que você, no início desse novo ano, que você pense nisso, amigo. Faça a sua decisão, deixe o arrependimento fazer parte da sua vida, porque esse arrependimento te conduzirá à presença do Senhor Jesus. No link da descrição desse vídeo, eu vou deixar também para você o link também do nosso vídeo falando sobre fé e falando sobre graça, dentro dessa trilogia. Que Deus te abençoe. Espero que esta palavra tenha encontrado lugar ao teu coração. E encontrando lugar no teu coração, que você venha viver esse momento de graça na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu Comunhão Diária com Deus, e te convido a ser um participante ativo no nosso canal, comentando, compartilhando, interagindo. E uma coisa, se inscreva, mas não deixe de acionar o sininho para que você seja sempre notificado. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, arrependimento é o quê? É uma mudança de lugar, é uma mudança de atitude. Arrependimento é o quê? Abandonar o pecado e se aproximar mais de Deus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo do nosso Comunhão Diária com Deus. Amém.